corajoso, que veio abençoar a família dele nesse congresso. Você pode dar uma salva de palmas? Pastor, ministra sobre a vida da pastora, agora determinando a bênção do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todas, amém? Tem que ter muita coragem mesmo, viu, irmãos? No meio de uma mulherada dessa, eu acho que hoje de manhã eu estou sendo o único esposo aqui que veio acompanhar, viu? Glória a Deus, mas eu estou vendo a minha esposa sair desse congresso renovada na presença de Deus. Nós estamos voltando para a nossa cidade de Cachoeiro Itapemirim, realmente com uma nova visão. E ela, a pastora Tatiane, vai implantar esse congresso lá em Cachoeiro Itapemirim. Amém, gente? Estenda a mão aqui sobre a vida da pastora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir, meu Deus, uma bênção especial sobre a vida, Senhor, da pastora Mary. Senhor, derrama sobre ela a tua graça, a tua unção, teu poder. Que ela seja a boca do Senhor nesta manhã para essas mulheres. E que nós possamos sair daqui, meu Deus, flutuando na graça do seu poder e do seu Espírito Santo. Fala o coração dessas mulheres. Derrama sobre cada uma delas, ó Pai, uma ativação espiritual. E que elas possam sair daqui, mulheres preparadas para ganhar a família delas, o lar delas, o esposo delas. Em o nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço. Use a boca da tua serva com o teu instrumento, em o nome de Jesus. Uma salva de palmas. Freedom apresenta Pastora Mary Duarte, da Igreja Projeto Recomeçar do Rio de Janeiro, ministra do Evangelho, embaixadora de Cristo. Bom dia, a paz do Senhor. Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje. Pode se assentar. É uma imensa alegria. Primeiramente, eu gostaria sim, de estar agradecendo a pastora Tatiane. Muito obrigada por ter me concedido essa honra de estar podendo participar. É a primeira vez que eu estou pregando num congresso e isso para mim é muito importante. Estou muito feliz também por estar aqui e ver que muitas pessoas assim admiram o ministério do meu marido. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela minha família. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E gostaria também de estar aqui ressaltando que muitas das vezes meu marido chegava em casa falando: olha, foi tremendo, é muito bom, porque quando nós saímos assim, nós conhecemos pessoas, nós fazemos aliança. E eu ficava parado, olhando para ele, e eu ficava, gente, mas hoje eu entendo isso. É tremendo. Porque Jesus, ele gosta de gente, ele gosta de estar no meio de gente. E eu era uma pessoa muito fechada, eu vou estar falando um pouquinho disso também. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, eu louvo a Deus pelo que Deus vai fazer na sua vida, porque eu creio que você vai sair desse congresso diferente. E eu não poderia deixar de falar aqui também, que eu estou acompanhada da minha amiga Ivana. Ivana, fica de pé para que as pessoas possam te conhecer. Essa mulher é um presente de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. Às vezes a gente olha para ela assim pequenininha, você não dá nada por ela, né? Mas essa mulher é fantástica. Que Deus te abençoe, minha querida. Amados, eu gostaria de estar falando aqui que uma das coisas que vocês mais devem querer saber, quem é a esposa do pastor Cláudio Duarte, né? Mulher que ficou escondida há tanto tempo. Sim, sou eu, esposa do pastor Cláudio Duarte. Abaixo do Espírito Santo de Deus, eu sou a musa inspiradora dele. Muitas coisas que aquele homem prega foram o que a gente viveu lá em casa. E eu quero dizer uma coisa, a pergunta que não quer calar. Te aborrece? Ouvir ele falar assim, não, sabe por quê? Porque o que ele prega é o que acontece na minha casa e na sua. Então, não me aborrece nem um pouco, porque mulher é tudo igual. Dá vontade de comer uma coisa que não sabe o que é. É tudo a mesma coisa. O importante é a essência que nós temos dentro de nós. Isso que é importante.
Então, eu gostaria de estar hoje falando, porque a palavra que Deus colocou no meu coração é mulheres nas mãos de Deus. E eu vou falar sobre 4 mulheres. 3 mulheres eram estrangeiras, mulheres que tinham tudo para dar errado. E uma mulher sou eu, que eu também tinha tudo para dar errado. Mas Deus mudou a minha história. E ontem eu fiquei assim impactada com o que Deus fez aqui. Através da vida da pastora Silvana, eu fiquei maravilhada. E Cláudio ontem me perguntando, Mary, como é que está aí? Como é que foi? Eu falei, não, eu vou amanhã. Mas só de ter ouvido aquela mulher de Deus falar aqui, se Deus não tivesse assim, segurado na minha mão mesmo, eu tinha voltado para casa. Porque depois que uma mulher dessa prega, você vai falar o quê? Né? Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações. E o que eu achei interessante foi o seguinte, que ontem a pastora Silvana ela veio falar do que Deus pode fazer, do que Deus faz. Ele te vê, Ele te enxerga e Ele te cura. E hoje eu vim mostrar para vocês o que Deus faz com uma mulher que vivia aqui, ó. Eu acho que estava mais, era eu. Então hoje eu vim mostrar para vocês. Por isso que ninguém me conhecia, porque eu vivia presa. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Amadas do Senhor, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo, querendo mudar a mente de vocês, querer constranger vocês. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu na minha vida, que mudou a minha história. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não estou querendo recriminar ninguém, mas algo Deus tem falado comigo. Eu te libertei. É para que você fale para as outras. A dor que você passou, tem muitas passando. Então, você precisa falar. Você precisa mostrar que eu faço. Porque eu sou mesmo ontem, hoje e serei sempre e eternamente. Então, por isso que eu escolhi hoje para falar dessas 4 mulheres. Porque o nosso Deus é o mesmo. Então, ele não só faz no passado, não. Ele vai fazer e Ele continua fazendo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis. (18, 30). Olha, gente, ao contrário da nossa amada Silvana, pastora Silvana, eu sou das antigas, porque meu dedinho de salsicha, assim, se escorregar naquela tela ali, vai embora, eu perco até a mensagem. Então, eu sou meia contra a tecnologia, tá bom? Eu estou aqui no tempo do passado. 1 Reis 18, 30. Todos acharam? Ah, já está ali, ó, no telão. Que bacana. Vamos ler ali, então. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, e Elias preparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Espírito Santo de Deus, o teu servo, o teu ungido já orou, mas eu também quero elevar minha voz ao trono da graça. Eu quero te pedir para que eu venha me esvaziar de mim mesmo, para que eu venha descer o mais baixo possível, para que tu venha crescer na minha vida. Esse povo saiu de casa sedento da tua palavra. Esse povo precisa ouvir a tua voz. Então arranca os tampões dos seus ouvidos, arranca as escamas dos seus olhos, para que eles possam ver e enxergar quão grande é o Senhor em nossas vidas e as maravilhas que tu pode fazer em nossas vidas. E eis-me aqui como prova viva e real daquilo que tu pode fazer. Tu transforma, tu vivifica, tu cura, tu liberta. E então eu te peço, em nome de Jesus, que tudo aquilo que for falado aqui, que o teu Espírito Santo possa dar discernimento ao teu povo, entendimento daquilo que eu passei, daquilo que eu estou falando, em nome de Jesus. Queridas, eu escolhi esse texto para a minha vida, porque eu nasci em berço evangélico. Porém, existem momentos na nossa vida que parece que o altar se quebra. E Elias, quando ele vai ali ao monte desafiar aqueles 450 profetas de Baal,
Elias, a primeira coisa que ele observa é que o altar estava quebrado. A primeira coisa que ele vai ali consertar é o altar. E muitas das vezes na sua vida, as coisas não andam acontecendo porque o teu altar está de qualquer maneira. E era assim que eu estava me sentindo. Só que eu não tinha, os meus olhos tinham uma escama que eu não conseguia enxergar. Porque muitas das vezes, você está tanto tempo na casa de Deus que você envelhece. Você envelhece, você começa a pegar certos hábitos e aquilo vai danificando a sua fé, danificando a sua vida. E coisas parecem ser normais. Então, eu comecei ali eu tinha de 17 anos para 18, quando eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, eu venho de um lar que a minha mãe, ela tomou soda cáustica para morrer. Ela não morreu quando ela tomou, mas o esôfago dela ficou queimado. Ele colou quase um ao outro e ela já não podia mais se alimentar por via oral. Tinha que ser por sonda. Então, eu tive que abandonar a minha vida. E isso eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Então, eu tive que abandonar a minha vida para cuidar da minha mãe. E eu louvo a Deus, porque enquanto eu pude, eu fiz, e fiz com excelência. Dentro de um limite que a minha idade não permitia. Então, eu louvo a Deus por isso. E ela não faleceu, e aquela enfermidade se arrastou ao longo do tempo. E vocês imaginam uma mãe, a matriarca da casa, tomando uma atitude daquela, e você, uma filha que está de 9 para 10 anos, vivendo tudo aquilo. Irmãos, é difícil demais, mas Deus dá graça. Deus concede. Eu sei que por muito tempo eu fiquei orando, falando: Senhor, cura minha mãe, cura, tem misericórdia da minha mãe, cura, eu te peço cura. Mas o dia que eu orei diferente, e eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Ainda que doa em mim, tu faça a tua vontade, porque com certeza tu vai fazer o melhor. Irmãos, ela faleceu à noite. Doeu demais da conta, porque além de minha mãe, ela era minha amiga. Ela era a única amiga que eu tinha. E ela me criou num sistema que eu contava tudo, era amiga, ela escolhia até a roupa que eu ia vestir, para vocês terem noção da dimensão que era a nossa ligação. Então, tu imagina como é que eu fiquei, sem chão. Só que Deus, quando Ele tem promessa na sua vida, quando Ele escolhe você, querida, vai doer, vai machucar, mas vai passar e você vai cantar o canto da vitória do outro lado. Amém? Então, o que acontece? Ela faleceu e minha avó, ela falava assim: minha filha, eu vou orar para você casar. E eu falei: eu não quero casar de jeito nenhum. Ela: não, eu vou orar porque você cuidou da sua mãe e Deus vai te dar um excelente casamento. Eu falei: não vou, não quero. Até que um dia, então, eu olhei para aquele Lorde que vocês conhecem, vi aquele varão, falei: esse aí eu acho que eu vou mudar de ideia. Mas eu queria ele. E minha avó falou assim: querida, deixa eu te falar uma coisa, você não tem que determinar as coisas para Deus. Quem tem que falar é Deus. Eu falei: vó, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não queria, a senhora está insistindo. Se a senhora quiser orar, então ora para me casar com ele, porque se não for com ele, o outro não quero. Porque eu não queria. Então, ou é ele ou é nenhum. E na época, irmãos, eu estava desviada dos caminhos do Senhor. Orava assim em casa, mas eu estava desviada. E a minha avó falava, aí de repente, na família, já ficou ouvindo que era ele. E o meu tio olhou para mim e falou assim: você está louca que você vai namorar ele, esse rapaz não presta, esse rapaz não dá em nada, para com isso, você é uma menina bem nascida, bem criada, você não vai namorar ele porque ele não vai dar em nada, ele não presta, não é para você. E eu falei: vó, ou é ele ou é ninguém. E minha avó falou assim: ó, eu vou orar. Aí ela estava orando e aquilo foi me incomodando, quando de repente eu falei assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um propósito com o Senhor. Uma semana de jejum e oração.
Falei, uma semana de jejum e oração. Senhor, eu vou te oferecer uma semana de jejum e oração em propósito desse rapaz. Eu quero ficar com ele, eu quero casar com ele, mas eu quero somente se for para mim ser bênção na vida dele e ele ser bênção na minha vida. Aí eu aceito. Se não for, o senhor despacha, e eu não quero ninguém, porque eu já estava com esses planos mesmo. Queria ser moderna, avançada, dentro da cidade, ali de Xerém. Eu queria ser para Fentex, né? Uma mulher livre. Então, eu olhei aquilo ali. Irmãos, no domingo, que encerrava o meu propósito com o Senhor, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada lá na pracinha da Mantiqueira, onde a gente mora, até hoje. E aquele homem veio até mim. E nós estamos juntos até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. E todos que diziam, esse rapaz não presta, esse rapaz não vai chegar a lugar nenhum. Olha quem é o homem hoje. Olha quem é esse homem hoje. Irmãos, eu ouvia cada coisa daquele rapaz, cada coisa. Foi luta para ficar. Porque tudo tem um preço a se pagar, nada é de graça. Não se iluda, porque nada é de graça. Então, eu paguei um preço alto para ficar com aquele jovem. Mas hoje, olha como Deus faz. E foi uma das atitudes mais acertadas da minha vida, foi eu ter feito isso. E ali nós começamos a nossa jornada. Eu voltei para Jesus, ele aceitou Jesus porque ele não servia ao Senhor. E ali Deus começou a fazer uma grande obra em nossas vidas. Para você ter uma noção, o cidadão era tão peça boa que até o tio dele, que criava ele, falava, minha filha, sai desse jovem enquanto há tempo. Para vocês terem uma noção. Então, a última palavra, querida, quem dá é o Senhor. Entenda isso na sua vida, que a última palavra quem dá é o Senhor. Então, eu casei com aquele jovem, tive 2 filhos maravilhosos. E eu quero dizer a vocês acreditam que, mediante a tudo isso que aconteceu assim na minha vida, eu ter conseguido casar com ele, e Deus, assim, começou a trabalhar na nossa vida, eu ainda era ingrata? Quantas ingratas tem aqui, gente? Não responde nunca para não passar vergonha. Isso aqui é para você mudar de mente. Eu vou te falar por que eu era ingrata. Porque eu lutei por aquele homem, eu conquistei, eu consegui, e no final de tudo, aquele homem sempre foi apaixonado por mim. O que ele é aqui para vocês, ele é muito mais dentro de casa. Aquele homem é um lorde. E eu ali, com as minhas crises, com as minhas falta muitas vezes de habilidade. Quantas vezes eu já machuquei aquele homem? Quantas vezes eu me machucava? Mas sabe por quê? Porque eu era prisioneira. Eu não era livre. Eu não era liberta, sim, porque eu cria no amor de Deus. Mas existem prisões na sua vida que você precisa se libertar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sofri muitos e muitos anos, porque sempre na minha vida eu tinha um crivo para passar. Então eu olhava, eu me analisava do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Eu falava, isso não está bom, tem essa variz aqui, tem essa unha que está ruim. Então, não sou digna de sair na rua. Não sou digna de andar ao lado desse homem. Esse homem é muito mais do que eu. Eu não sou digna. Eu venho de uma linhagem de costureiras. Eu sou a 3ª ou 4ª geração já da minha família. Costuro com excelência. É um sonho que eu sempre tive na minha vida, de romper, de avançar. Mas eu nunca fiz. Sabe por quê? Porque eu nunca tive coragem de falar, sou eu, Mary, que faço. Porque eu me achava indigna. Sabe por quê? Porque eu descobri que a minha imagem me agredia. Eu era prisioneira, sabe do quê? Do meu corpo, do meu peso. Eu achava que eu não era digna de andar bem vestida, porque eu estava muito acima do meu peso.
Aquele homem nunca falou comigo, você está gorda, vai fazer uma dieta, vai fazer algo. Nunca. Ele sempre me amou do jeito que eu era. Porém, a ingratidão dentro de mim, a prisão era tão grande que eu me machucava, eu me autoflagelava. E uma coisa tão simples às vezes, que basta você olhar para você, para dentro de você e falar assim, o que tem me incomodado? Essa, amados, era a prisão que eu vivia, sabe por quê? Porque o mundo colocou na nossa mente que nós temos que ser magras, linda, fashion, ativista, nós temos que ser tudo isso. E o engraçado é que as mulheres de antigamente, igual Mona Lisa, tudo gordinha, você pega as pinturas de antigamente, tudo gordinha, mas cadê que isso entrava na minha mente? Cadê que eu aceitava isso para a minha vida? E aquilo foi passando, e ele sempre me convidava para ir para os congressos, sempre me convidando, sempre me honrando, sempre sendo fiel a mim, e eu não sou digna. E ele saía, ia pregar, e eu ficava no sofá, sentada, olhando televisão, chorando e comendo também. Nada dá certo na minha vida. Também eu sou a maior sofredora, porque lá em casa é engraçado. Deus assim me presenteou de estar ao lado de pessoas sempre para cima, porque eu sou pessimista ao último. Eu sempre falava com o Ivana, Deus dá para um cachorro, mas não dá para mim. Minha filha, não faça uma coisa dessa. Você é amada do Pai. Então, essa mulher é um presente na minha vida, por quê? Porque Deus me presenteou com aquele marido abençoado, que o cara, a vida dá um limão para ele vai lá e faz uma limonada. Ele sempre vê o lado bom do negócio. Sempre brincando. Eu vou discutir com ele, eu só saio perdendo, porque ele ainda tira onda comigo ainda. Então, eu sempre estou perdendo com ele. Eu nunca estou no lucro. Porque eu olho, mas Cláudia, olha isso. Minha filha, esquenta a cabeça com isso, não. E vamos ali, faz uma gracinha aqui, uma gracinha ali. Quando eu vejo, eu já estou rindo, estou brincando. E louvado seja Deus por isso. Então, lá em casa, é meio a meio, que eu tenho 2 filhos. O Caio, que é o mais velho, o Felipe, o mais novo. O mais novo, tudo para ele é graça, é festa, é igual o pai dele. Divertido ao último. Olha, você pode estar para baixo, você pode estar caída, você conversar com aquele menino, uns 5 minutos, você já levanta o teu astral. Então, você vê que Deus assim me blindou, me cercou. Por isso que eu me identifiquei tanto com a pastora Silvana ontem, porque você vê graça. E eu sempre olho o lado pessimista do negócio, mas Deus tem me mudado. Deus tem me mudado. Então, eu ficava ali no sofá, olhando, meu Deus, minha vida. Gente, olha como é o que cegueira faz na sua mente. Mulher, levanta, vai ler a Bíblia. Porque se eu estivesse lendo a Bíblia, eu estava lendo aquela passagem que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Entupindo meu corpo de comida, em vez de estar entupindo meu corpo com a palavra do Senhor. Então, isso me incomodava. Eu não estou a identificar, olha, isso que está me incomodando. Porque no momento que eu olhei e falei assim, olha, isso não dá mais, a minha prisão é o meu corpo, é a minha gordura, aí eu cresci. Aí o negócio não ficou bom, não. Aí o inimigo ficou doido comigo. Porque a primeira coisa que eu fiz, eu falei, não, tem que resolver isso. Aí eu fui lá e coloquei um balão gástrico. Irmãos, foi só glória. E fui perdendo peso, e a mulher lá, olha, a mulher estava fininha, o marido só vibrando, e eu falando, gente, que o negócio está ficando bom, e esse negócio, eu estou gostando de viver agora, eu estou me amando, o negócio está bacana. Gente, vocês acreditam que eu comecei a engordar com um balão? Vocês crerem nisso? Comecei a engordar com um balão. O balão estava programado para 6 meses. Eu falei, deixa um ano. Se não estourar aqui dentro, deixa um ano. Se não estourar, deixa até mais. O negócio é ser magra. E eu comecei a engordar. Aquilo foi me dando um desespero, que eu corri para dentro de casa. Eu falei, não saio mais com você.
Porque se você, de repente, viu alguma foto minha aí, porque vocês quase não vê nada meu. Pode estar vendo agora, que eu estou livre, estou liberta. Mas antes, ninguém via. E se viu alguma coisa, é porque eu estava com balão. Você pode ter certeza disso. Então, o que Deus fez na minha vida? Comecei a engordar de novo. Fiquei desesperada. Falei, não, isso não pode acontecer. Corri para dentro de casa e fiquei, e Cláudio, Mary, pelo amor de Deus, e eu tinha assumido o Ministério de Mulheres. Falei, não quero nem mais ver isso, está louco? Vou estar lá no altar desse tamanho. Não, de maneira alguma. Irmãs, só Jesus na minha vida. E eu passei a sofrer. Até que o dia que eu falei, basta. Chega, não aguento mais. Senhor, eu vou fazer um trato contigo. O Senhor muda a minha mente, o Senhor muda a minha história. E comecei. Muda a minha mente, eu mudo a minha história. E comecei a orar, jejuar, subir monte. Muda a minha mente, muda a minha história. Para mim isso não dá. Esse corpo não me pertence. Porém, eu não cuidei desse corpo como eu deveria ter cuidado. Então, tende misericórdia de mim. Tenha piedade de mim. Por favor, me dá uma nova chance. Ou muda a minha mente, ou muda a minha história. Ou muda a minha mente, ou muda a minha história. E aquela virou uma ladainha na minha vida, aquilo. Até que um dia eu quis tomar um passo maior. Porque o prisioneiro, ele... É igual eu estava brincando com a pastora Silvana. Ela falou, Mary, você conhece fulano? Não. Mary, você... Falei, querida, me perdoa, porque eu estava na prisão. Em prisão, você está ali carcerado, né? Você está vendo o que ali dentro da prisão? Você está vendo grade, você está ali no escuro. Então, você perde uma boa parte do que anda acontecendo aí pelo mundo. Então, eu tomei um passo decisivo na minha vida. E qual era esse passo? Buscar uma cirurgia. E ali eu comecei a batalhar em cima daquilo, e eu falei, Senhor, eu preciso disso na minha vida. O Senhor me perdoa, mas eu acho que se eu não conseguir isso, vai ser difícil. Porém, se o Senhor achar que eu não devo, amém. Então o Senhor muda a minha mente, porque foi o Senhor que me fez. Eu sou uma peça exclusiva sua. Então o Senhor sabe exatamente, o Senhor me deixa aí na sua autorizada e mexa onde tem que ser mexido. Por favor, mas muda a minha história. Eu preciso que a minha história seja mudada. E, queridas, para a honra e glória do nome do Senhor, parece brincadeira isso que eu vou falar. Eu fui para o médico e fiz uma bateria de exames, porque eu estava decidida. Olha, acho que se algum médico falasse assim, você quer mesmo? Deita aí que eu vou pegar uma faca de cozinha ali e te abro agora mesmo, eu faria. De tão desesperada que eu estava. Porque eu sabia o que aquilo estava me custando. E eu sabia que aquilo poderia destruir toda a minha vida, toda a minha família. E Deus fez algo assim tremendo. Meus exames deu tudo ruim. Eu estava com pré-diabetes, eu estava toda esculhambada. E o plano autorizou. E eu fiz bariátrica dia 27 ou 28 de outubro, não tem nem um ano ainda. E foi, assim, uma das maiores conquistas da minha vida. Porque eu me sentia verdadeiramente livre. E aquela felicidade invadiu meu coração. E eu falei, Senhor, eu sou tão grata, muito obrigada. Pois vocês acreditam? Eu estava em casa, eu levei aproximadamente um mês, quase, para perder 2 quilos. Está pensando, por isso que eu falei, nada de graça. E eu falei assim, Senhor, eu estou passando mal, assim psicologicamente, sabe? Porque fisicamente eu não passava mal. Eu falei, Senhor, para perder 2,5 quilos, Senhor, misericórdia na minha vida. O Senhor está querendo me ensinar, né? O Senhor está querendo falar alguma coisa, mas a ovelha é um pouco burrinha, ela não entende muitas coisas, o Senhor tem que mastigar um pouquinho mais para mim, porque está difícil de entender. Queridas, e eu comecei a lhe chorar. E como é que tu fala isso para o abençoado do varão? Que foi contra a cirurgia desde o primeiro instante. Me ofereceu dinheiro, me ofereceu tanto mundo, eu coloco o mundo aos seus pés para você não ir lá. Não, eu quero ir. Me dá a tua bênção, senão se eu morrer lá na mesa de cirurgia, a culpa é sua ainda. Tu vai carregar isso para o teu túmulo.
E ali Deus tratou comigo. Quase um mês para perder 2,5 quilos. E eu já estava assim, desesperada, eu dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, tem misericórdia. 2,5 quilos em quase um mês. Tem misericórdia. Aí eu peguei, esperei mais uma semana, fui me pesar, perdi 700 gramas. Ei, vitória, né? 3,1 quilos quase. Ali eu chorei muito. Eu chorei, acho que como eu nunca chorei na minha vida. Eu falei, Deus, tu está me ensinando mesmo que tu é Deus acima de qualquer circunstância. Eu sendo magra, eu sendo gorda, tu é Deus. Tu está me ensinando e eu aprendi. Porque você só pode passar de fase, querido, quando você passa pela prova e é aprovado. Senão você fica retido ali e você não flui, tua vida não flui, não vai para frente. E ali, quando eu me levantei, eu me derramei, eu falei, tu vai ser Deus eternamente na minha vida, gorda, magra, tu vai ser Deus. Querido, ali eu não parei mais de pesar. A última pesagem que eu tive foram 22 quilos ao total. E Deus mudou o meu cativeiro. Deus mudou a minha história. E eu orei, e antes de eu receber a minha vitória, eu falei assim, ô gordo, ou magra, eu te sirvo, eu te adoro, eu te exalto. E falei, vou assumir o Ministério de Mulheres. Cheguei lá na igreja e falei assim, por gentileza, todas as amadas do Senhor, as florzinhas de Cristo, pode ficar após o culto para me ter uma palavrinha? As queridas ficaram de boa vontade. Eu falei assim, amadas, eu estava ali pensando, sentada, analisando. Eu falei, o que faço eu, Senhor? Passo um óleo de peroba na minha cara e vou falar com essas mulheres pedindo uma nova chance, uma nova oportunidade? O que eu faço? Mas aí eu decidi vir sem óleo mesmo. E queria pedir perdão a vocês, porque ano passado eu comecei ali, né, uma obra com vocês, eu nem satisfação dei, sumi, mas estou eu aqui de volta pedindo perdão a vocês, se vocês me aceitam novamente como líder de vocês, e eu estou aqui para dizer que daqui eu não saio nunca mais. Eu quero selar um pacto com vocês, que daqui eu não saio nunca mais. Então eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E toda, pastora, a gente vai estar junto, te apoiando. E, gente, o que Deus tem feito ali naquele lugar, com aquelas mulheres, é algo impressionante. Mas para isso, aleluia, para isso você precisa saber que Deus é Deus acima de qualquer circunstância. E que Ele vai determinar o tempo do seu cativeiro. Ele que vai determinar o dia e a hora que você vai sair. E para isso basta você ser insistente. Para isso basta você crer e confiar. Para isso basta você se colocar à disposição dele. Porque nós estamos acostumados a um povo que só quer ver o Cristo das mãos, mas não o Cristo do rosto. Ele só quer ver o Cristo. O que você tem para me dar? O que você tem? O que você tem para me dar? Eu quero família restaurada, eu quero um marido, eu quero um carro, eu quero... Mas ele não olha nem para o rosto do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, para contemplar aquilo que Ele fez por nossas vidas, para contemplar aquilo que Ele é, aquilo que Ele significa, que Ele é nosso Redentor, Ele é nosso resgatador. Se não fosse pela morte dEle na cruz, pelo sangue dEle derramado, nós estaríamos mortos, sem esperança, sem expectativa de vida, aprisionados. Mas Deus, Ele veio, Ele morreu na cruz por nós. E ali eu comecei a trabalhar com aquelas mulheres novamente e tenho feito coisas assim tremendas, porque eu aprendi que Deus, Ele é Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. E que hoje você possa sair daqui focada nisso. Mas, entenda uma coisa, enquanto você não encarar o seu medo, o seu temor, você não vai sair da prisão. Porque cada um de nós temos uma prisão dentro de nós.
e que muitas das vezes a gente corre para lá e fica aprisionado lá. Então, resolva o seu problema. O que é que te causa angústia? O que é que te paralisa na obra do Senhor? O que é que te paralisa? É o quê? É o medo? É a gordura, como foi a minha? É o quê? É a baixa estima? O que te incomoda? O que faz você ficar retida no mundo espiritual? Querida, se entregue ao Senhor. Faça uma autoanálise da sua vida. Vê o que está faltando para que você venha ser liberta, para que você venha ser curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então, a partir daí, que eu estou acelerando o máximo que eu posso da minha história de vida, a partir daí, o que eu fiz? Eu comecei a ser grata ao Senhor. E eu fui num congresso que, lá em Brasília, das modeladas, livres e poderosas, com a Bispa Disse, da Comunidade das Nações. E eu fiquei assim encantada, eu olhava e falava assim, meu Deus, que coisa tremenda, essas mulheres aqui, as palavras abençoadas. E eu sempre tive a mania, não sei se acontece isso com vocês, tá? Mas eu sempre tive a mania assim, olha, quando eu sair daqui, geralmente acontece de final de semana, na segunda-feira, vocês me aguardem, na segunda-feira vai nascer uma nova Mary. Segunda-feira a minha vida vai mudar, eu vou pegar tudo que eu aprendi aqui e sempre. Por isso que dieta tem hora que não dá certo para gordo, porque começa sempre na segunda-feira. Entendeu? Mas aquele dia eu fiz diferente. Eu falei assim, eu comprei uns livros e eu falei, eu vou sair daqui hoje. Meu negócio é hoje, é agora. Eu vou mudar de vida, é agora. Eu falei, o quê? Eu estou perdendo tempo da minha vida, um tempo precioso. Tempo que não vai voltar nunca mais. Porque esse momento aqui, que você está separando para investir na sua vida, na sua família, ele não volta nunca mais. É agora, o momento é agora. Então, eu saí daquele congresso, e eu já comecei a dobrar meu joelho, orar, ler a Bíblia, ler livro, e não parei até hoje. Não parei até hoje. E isso deve ter o quê? Uns 9 meses, mais ou menos. Tempo de já nascer um filho, né? E Deus, assim, Ele foi tão maravilhoso, tão tremendo na minha vida, que eu falei assim, gente, eu estou dando muito pouco, porque eu comecei a ver as maravilhas do Senhor. Eu estou dando muito pouco. Igual quando eu leio aquela passagem que fala sobre o povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho. Gente, a pé enxuto. Como é que você esquece uma coisa dessa? Deus abre o mar vermelho, tu passa a pé enxuto, mesmo que fosse lagoa. Tem estudiosos aí que falam assim, não, é porque a maré estava baixa, e começa a arrumar história. Para mim não interessa se estava baixa, se estava alta, não interessa. Interessa que abriu o mar e o povo passou a pé enxuto. Mas a memória do povo esquece fácil. O povo esquece com uma facilidade que eu fico abismada. Ao mesmo tempo que o povo é liberto, não, Moisés, mas me volta lá. Eu quero servir os egípcios. Como assim? Você esqueceu? Das 10 pragas, você esqueceu. Agora, penso, tu está esquecendo de novo? Então eu falei assim, eu quero selar agora um pacto com o Senhor, para que nunca mais na minha vida eu venha esquecer o que Ele fez. E ali eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eis-me aqui. Irmão, para que eu falei eis-me aqui? Ele ouviu, na mesma hora. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei ainda o propósito da minha vida. Eu não sei o porquê tu fez essa grandiosidade na minha vida, mas eu te sou grata. E eu quero te dar algo em troca. Então me ajuda, porque eu não entendo, eu às vezes sou meia burrinha, eu não entendo, mas o Senhor me ajuda, fala ao meu coração. O que é que eu devo fazer? Eu devo falar para mulheres? Então eis-me aqui, olha, estou aqui, usa. Eu sei que isso tem um preço a ser pago, mas o Senhor me ajuda. Porque eu vejo meu marido, o que ele passa, o preço que ele paga, ele tem que abrir mão de ser ele mesmo, muitas das vezes, para honrar o nome do Senhor. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Queridas, isso foi de madrugada, Cláudia estava viajando.
Passou um dia. Minha nora chegou e falou assim: Mary, chegou um e-mail aqui para a igreja falando que o Cláudio vai ministrar lá na igreja, se você poderia falar só para as mulheres. Eu falei, é? Aí ela falou assim, o que eu respondo? Eu falei assim, espera aí que eu vou pensar. Aí eu parei, olhei, eu falei, espera aí, como é que eu vou pensar se uma noite anterior eu já tinha falado com Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa e eu quero ser grata. Eu não tenho nem o que pensar. Acabou. Acabou. Eu não posso retroceder mais. Chega. Eu tenho que avançar agora. A minha vida tem que ser de avanço. Eu falei, tá bom. Fala lá que eu vou. Mas espera aí. Pergunta se é só para mulher mesmo. Mas não, espera aí. Pergunta para quantas mulheres. Aí eu acho que o cidadão achou que eu estava pensando em quantidade. Porque uma coisa eu tenho de bom comigo, povo de Deus. Eu nunca me preocupo com quantidade, sim com qualidade. Eu nunca fiz nenhum evento para mulheres pensando na quantidade, e sim na qualidade. Para mim, eu sempre fui com a minha mente assim. Eu posso chegar lá, ter 3 mulheres. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos. Então, amém. Eu faço o evento. Eu me preparo tanto para 10, 25, como para 300. Prefiro até que tenha menos. Porque como está começando agora, a gente está desenvolvendo ainda. Você sabe que o cativeiro, né, foi pesado. Então, até a gente se ambientar, até tudo acontecer, leva um tempinho. Mas eu aceitei aquele desafio. E, para honra e glória do nome do Senhor, eu fui para Portugal com meu marido. E ali, Deus me usou para falar para aquelas mulheres. E eu falei, Senhor, você sabe, né? Novelo seco, novelo molhado, novelo seco, novelo molhado. Sabe aquela história de Gideão, né? Eu falei com o Senhor, que eu estava aqui, que o Senhor me ajudasse, que o Senhor poderia enviar alguém, né, para falar comigo, mas aí o Senhor enviou esse pedido. Mas como novelo seco, novelo molhado, então eu quero uma prova. Se for de ti mesmo, para me falar para mulheres, eu quero 3 mulheres que venham falar comigo depois da ministração, que foram tocadas por ti. Mas tem que ser um negócio sincero que eu vou estar atenta. Tem que ser, não pode ser porque eu sou esposa do pastor Cláudio Duarte, não, porque você sabe que ele assim tem uma graça especial que o Senhor deu para ele, né? Assim, que tem hora que me baixa uma inveja santa, mas eu me controlo, volto para o meu lugar, para a minha posição, e eu falo, Senhor, eu quero 3 mulheres que venham falar algo comigo, que foram tocadas por ti. Pois, querido, sabe aquele dia assim que você olha e fala assim, foi ruim demais? Já aconteceu isso com vocês? Foi ruim demais. Eu desci do púlpito assim. Mas eu perdi a conta de quantas mulheres vieram falar comigo. Eu perdi a conta. E ali eu falei, Senhor, realmente eu não tenho mais o que questionar, eu não tenho mais o que dizer. Eis-me aqui. Eu só quero uma coisa. Que eu venha estar sempre atenta a não querer ousar pegar a sua glória. Porque Deus nos usa pela misericórdia dele. E Deus, ele está disposto a te usar, a fazer grandes coisas através da sua vida. Basta você querer, basta você determinar, basta você ser ousada na presença do Senhor. Como aquela mulher estava determinada ontem, como a pastora falou. Ela ia ali porque ela estava determinada, aquilo ali não parava ela. Então, seja determinada. Então, ali eu voltei e Deus tem feito essas maravilhas na minha vida. Eu tenho sido grata ao Senhor todos os dias, tenho buscado estar na presença dEle, tenho buscado estar com Ele o tempo todo. E outro texto, que agora eu quero começar a falar daquelas mulheres, que muito me chama a atenção. Se encontra lá em Gênesis 21,
do 16 ao 18, que é Agar. Para mim, uma mulher que está nas mãos do Senhor, ela tem que ter essa característica, que é de ouvir a voz de Deus. Porque mulher que não ouve a voz de Deus é complicado. Gênesis 21, do 16, que nos diz assim: e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou em frente e levantou a sua voz, chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desce do céu, e diz-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Desde o lugar onde estava, ergue-te, levanta o moço, e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Queridas, isso aqui para mim é lindo demais. Tu imagina uma mulher estrangeira, escrava, e olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Essa aqui é a segunda vez que Agar ouve a voz do Senhor. A segunda vez. E o que mais me choca é que Sara, eu não leio que Sara ouviu a voz de Deus. Eu não vejo na Bíblia aqui, se tiver até, por favor, depois me falem. A vez que eu ouvi, que eu li aqui, Sara estava por trás da porta ouvindo Deus falar com Abraão, prometendo a ele, mas aqui não. Deus pega e fala com uma estrangeira, escrava, egípcia, do que ele ia fazer na vida dela. E muitas das vezes, mulher, você precisa estar atenta à voz de Deus. Muitas das vezes, não sempre, você precisa estar atenta à voz de Deus. E a mulherada anda assim, meia complicada, né, nessa situação. Porque você vê a história dessa mulher. Sara, como ela não ouvia a voz de Deus, ela arrumou ideia. Porque Deus foi lá e falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. O que ela me faz? Pega, dá a sua escrava para deitar com ele. E ali começou a gerar um tumulto dentro do seu lar. Olha o que aquela mulher fez. Gerou aquele tumulto dentro do lar dela, a escrava engravidou. Vocês acham que a escrava queria se deitar? A mulherada que está aqui, que é casada, gente, você me perdoa aí, abençoado, mas tem dia que está difícil de tu fazer com vontade. Tu imagina tu olhando para um velho, seu patrão, e tu tem que deitar para gerar um filho que nem seu vai ser. Olha a situação dessa mulher. Estava favorável para ela? Estava tranquilo para ela? Não estava. Não estava. Mas aquela mulher, ela teve que passar por isso. Aí a mulher engravida. Você pensa que resolveu o problema dela? Você pensa que ela passou de nível? Não, ela arrumou um problema pior ainda. Porque aí Sara começou a ver aquela barriga esticando. Por que ela foi lá de primeira? Provavelmente o negócio foi de primeira. Porque quando você está na dificuldade, aí o troço complica mais ainda. Né? Só para humilhar. Então, o que acontece? Aquela mulher pegou e ela começou a implicar. A palavra de Deus diz que Sara olhava para ela torto, Sara implicava, e Sara... Você imagina, você já morou de favor na casa de alguém, gente? É complicado. Tem hora que a tua presença é insuportável. Você é espaçosa demais, assim diz o povo da casa. Isso é espaçosa demais, essa casa nem é sua. Tu imagina para uma escrava que estava carregando um filho do patrão, que a outra queria o filho, mas não conseguia, e, porém, deu a escrava para deitar com o seu marido. Tu imagina, era agradável? Com certeza não era. Mas aquela mulher, ela chegou num ponto da humilhação tão grande na vida dela, que um dia ela não aguentou. Ela falou, não estou aguentando mais, e foi embora. E quando ela estava no deserto, o anjo apareceu para ela e falou assim, Agar, de onde vens, para onde vais? Ah, eu estou fugida da casa da minha senhora. Volta para lá agora e se submete.
a mão da tua senhora. E ela voltou, gente. Mulher tremenda essa. Essa mulher voltou. E essa mulher ali, ela passou aquela gravidez, o filho nasceu, e vocês acham que melhoraram? Não melhorou, não. Melhorou, não. E ela foi humilhada, ela foi humilhada, ela foi humilhada. E quantas das vezes você passa uma humilhação, às vezes, de um momento, uma humilhação, às vezes, de um dia, de dois. Aquela mulher, ela passou, foi anos e anos. E sem condição nenhuma, porque o que um escravo, como é que um escravo vai se autossustentar? Não tinha como. Mas aquela mulher, ela perseverou. Creio eu até também por falta de opção, que talvez ela poderia ter chutado o pau da barraca, mas ela ficou. E o que mais me encanta é que os ouvidos dela ainda conseguiu ouvir a voz do Senhor pela segunda vez. Mas dessa vez ela ouviu uma voz diferente, uma voz que ia mudar a vida dela, que de escrava, a mulher passou a ser empresária do deserto. A mulher estava lá com um poço de água e virou empresária, virou a mãe de uma outra nação, só por ouvir a voz de Deus. Então, querida, ouça a voz de Deus. Procure estar sempre atenta ao que Deus tem para te falar. Amém? Vamos para o segundo? Josué 2:19. 2:9. Outra mulher que me encanta, Raabe. O que você daria por Raabe? Imagina naquele tempo. Se hoje, muitas das vezes, a gente olha uma certa mulher assim, que o povo fala de vida assim, né? A gente já não dá nada, olha assim, com o nariz torcido. Tu imagina naquela época. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha na vida dessa mulher. Diz assim a palavra do Senhor. E diz-lhe, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. O 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Gente, tremendo isso. A mulher, ela não era judia, a mulher, ela era prostituta, e ela, engraçado que a memória dela estava fresquinha, né? E os crentes esquecem rápido. Os crentes esquecem rapidinho, mas a dela não. Ela falou assim, não, nós sabemos o que Deus fez por vocês, abriu o Mar Vermelho. Então, a nossa vida tomou pavor. Por quê? Porque aquela mulher, ela estava ali, a palavra de Deus diz que ela morava em cima dos muros de Jericó. E ali ela tinha aquele comércio dela, né? Comércio abençoado, que conhecia, né? Uma mulher que conhecia alguns homens, tinha alguns privilégios de estar olhando a Jericó por dentro, e além das muralhas de Jericó, aquela mulher vivia literalmente em cima do muro. E eu quero te perguntar hoje, como anda a sua vida? Você também tem andado em cima do muro? Ou você tem se posicionado? Que lado você quer ficar? Do lado de fora ou do lado de dentro? Porque eu quero te dar uma notícia nesta manhã. Os valores do Senhor são inegociáveis. Não tem como dar jeitinho nas coisas do Senhor. Ou é dentro ou é fora. Em cima do muro não dá para ficar. Então, que você possa hoje, nesta manhã, estar atenta à tua situação. Porque aquela mulher me encanta, porque aquela mulher, ela não conhecia o Deus de Israel. Ela ouviu falar e decidiu crer no Deus de Israel. E muitas das vezes, você está aqui, ouvindo, vendo os milagres de Deus acontecer na vida do teu vizinho, e você mesmo não crê no Senhor.
da maneira que deve ser crido. E essa mulher, ela decidiu sair de cima do muro. Ela decidiu se posicionar. E ela apostou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, amadas, ela apostou que o Senhor ia livrar ela. Então, ela investiu tudo que ela tinha. Ela se arriscou a vida dela, ela pôs em risco tudo que ela possuía ali, que já era pouco, mas para quem tem pouco, perdeu o pouco que tem, tu imagina. Ela não olhou para o que poderia vir sobre a vida dela. Ela olhou mais à frente. Ela colocou a fé dela em ação. Então, eu te convido nessa manhã a você colocar a sua fé em ação. Saia de cima do muro enquanto há tempo, porque quando Jesus vier, ele vai buscar a noiva dele. E aí ele não vai esperar ninguém descer do muro. Ou você está dentro ou você está fora. Outra abençoada que eu não poderia deixar de falar é Ruth. Vamos olhar a história dessa mulher? Ruth 1, 16, 17. Outra mulher estrangeira que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Assim ela respingou. É 1,17, querido. 1,16, perdão. Respondeu, porém, Ruth, não me insista que te abandones e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que andares, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, senão coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, que coisa linda. Agora eu te pergunto, cadê a tua fidelidade? Como é que anda a tua fidelidade? Porque se tem uma coisa que Deus honra, que Deus se agrada, é da fidelidade. E aquela mulher, gente, ela estava totalmente desfavorável. O seu marido tinha morrido. Ela, pela lei, ela poderia ser escrava da sua sogra, mas a sua sogra decidiu liberar ela. Ela e a outra, que era por nome de Orfa, decidiu desistir. E ela desistiu. Você nunca mais ouve falar de Orfa, porque Deus detesta quem desiste. Deus detesta de quem é mole. Ele detesta. Então, que você possa, nessa manhã, rever seus valores quanto à tua fidelidade. Como é que anda a tua fidelidade com o Senhor? Como é que anda a tua fidelidade dentro do seu lar? E isso eu não falo de traição no corpo físico, não. Eu falo da sua fidelidade com o seu esposo a nível, você tem sido companheira, você tem sido amiga. Como é que tem andado a tua fidelidade com ele nessa área? Como é que tem andado a tua fidelidade com teus filhos? Como tem andado? Eu, no momento da minha vida que eu estava tão presa, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, eu vou trabalhar muito, eu não tenho tempo para cuidar dos meninos, porque eu quero ser bem-sucedida, eu quero crescer, e depois, se algum deles tiver problema, eu vou estar com dinheiro mesmo, paga psicólogo, compra carro, dá tudo do bom e do melhor, quero ver se não dá jeito. Tem certeza? Ainda bem que Deus me acordou a tempo, porque senão minha família estava perdida. Como é que anda a tua fidelidade com a tua família? O que Deus tem falado? O que Deus tem te cobrado que você não tem entregado? Deixa Deus te usar, abençoado. Deixa Deus tratar com você dentro do seu lar, porque quem dita o humor da casa é a mulher. Se a mulher está bem, está todo mundo bem. Algo que muito me feria, que Cláudio já, quando estava para chegar em casa, ligava para os meninos, e aí, meu filho, como é que está a mamãe? Pai, o negócio está bravo. Se eu pudesse, eu nem venho para casa.
E sempre eles se comunicando um com os outros. Por um bom tempo eu não percebia isso. Sabe quando a minha ficha caiu? O dia que Deus me deu uma nora. Que eu falei assim, gente, como as coisas acontecem. Eu, como um bom pessimista que era, né, gente? Como uma boa pessimista que eu era, eu falava assim, meu Deus, se eu acreditasse em vida passada, eu ia dizer que quando Cristo estava passando, sofrendo, carregando aquela cruz, eu olhei para ele e cuspi dentro da cara dele. Porque eu vou ter 2 noras na minha vida. Sabe o que é isso, gente? É castigo demais. É castigo demais. Eu vim ao mundo para pagar. Eu vim ao mundo para sofrer. Eu vim ao mundo determinado a sofrer, porque ter 2 noras, só o sangue de Cristo. Gente, e eu fiquei olhando ela falando, pastora Elisa falando que já ora pelas noras dela. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, Senhor, agora é que eu tenho que me dedicar mais e mais à sua obra. Porque, olha, Deus não me deu uma nora, Ele me deu uma filha. E eu fiquei assim, chocada com o que eu recebi, porque eu não plantei, mas eu colhi. Isso é ou não é a misericórdia do Senhor na sua vida? Então, aquilo me chocou tão tremendamente, quando eu olhei para minha nora, que eu vi ela também no meio da bandidagem, passando o telefonema, falando como é que eu estava. Gente, ela chegou aqui, mas ela não deu um sorriso. Eu falei, o quê? Meu Deus, o negócio para mim não está bom mesmo, não. Tá, não. Eu tenho que rever meus conceitos. Porque se a minha nora, que é mulher como eu, já se uniu com os homens, eu tenho que rever meus conceitos? Não. Parou agora. Para tudo que eu tenho que mudar de vida. E eu tenho que mudar para ontem. Porque o negócio estava feio. Então, eu comecei a rever valores na minha vida. Eu comecei a matar o meu eu. Às vezes falo algumas coisas que eu não gosto. Amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Você vai fazer nada? Não, não vou fazer nada, não. Estou cansada, cheguei agora, estou cansada. Mas isso é a fidelidade do pacto que você faz com Deus. Porque quando você tem fidelidade com Deus, você sabe que você não pode tomar certas posturas. Você sabe o nome que você carrega. Primeiro, do Senhor. E segundo, do marido. Vamos honrar. Vamos ser fiéis. Agora, para já fechar, eu quero que você... Não precisa nem te colocar, que eu vou ler aqui rapidinho. Algo que foi, assim, tremendo. No livro de Mateus 1, versículo 5, nos diz assim: E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, e por assim vai. E se você analisar aqui, essas 2 mulheres, Raabe e Ruth, inseriram o seu nome na genealogia de Jesus. Vocês imaginam, 2 estrangeiras, que ninguém dava nada por elas. Elas foram lá e elas inseriram o nome dela na genealogia de Jesus. Gente, isso é algo assim impactante. E eu gostaria de falar com você, que eu já estou terminando a minha mensagem. Se você não gravou muitas coisas que foi falado aqui, você tem que ficar com pelo menos 4 pontos. Um é que mulheres na mão de Deus, ela tem que estar com o seu altar restaurado. Então, sempre esteja atenta para o teu altar. Como é que anda o teu altar? Está restaurado? Está quebrado? Está sujo? Vai lá, dá uma limpadinha, sopra a poeira, vamos lá. Porque Deus não envia fogo dos céus em altar de qualquer maneira. Esquece isso. Não pensa que fogo vai cair na sua vida com o altar de qualquer maneira, porque não vai. Segundo, mulheres na mão de Deus, ela tem que estar ouvindo a voz do Senhor. Porque mulher que não ouve a voz do Senhor, gera confusão dentro de casa, gera confusão onde quer que ela passe. Porque ela não está ouvindo.
Porque Deus, Ele está sempre, Ele não vai, não, minha filha, vai por aqui, ó, vai desse jeitinho aqui, faz isso, faz aquilo. Para quem ouve, é bem sucedido, como nós temos a história aqui da nossa irmã H. Então, outra coisa, mulheres que perderam o contato com a palavra do Senhor. Porque para você crer, para você confiar cada vez mais em Deus, você precisa estar ligada na palavra do Senhor. Raabe, de ouvir o que Deus, os grandes feitos que o Senhor tinha feito, aquilo gerou fé naquela mulher. Aquilo gerou algo que ficou sobrenatural na vida dela, e isso fez com que a fé dela libertasse ela, a família dela, e fosse salva toda a sua casa. Porque tudo caiu, menos a casa de Raabe. E além de não ter caído, aquela mulher, ela foi inserida na genealogia de Jesus. Então é algo tremendo. Olha quantos anos se passaram, mas Deus honrou aquela mulher. Então, passe o tempo que passar. Se você é uma mulher que tem contato com a palavra de Deus, se você é uma mulher que busca estar assim sempre bebendo da água da vida, você nunca vai ter fome e sede na sua vida. Você precisa disso. E tua vida, a tua descendência, passe os anos que passar, Deus vai honrar. A última, mulheres na mão de Deus têm que colocar sua fidelidade acima de tudo. Elas têm que ser fiéis. Elas têm que colocar o seu Deus. Eu entendo muito bem o que a pastora Silvana estava falando, a gente veio conversando. Eu sou muito grata a Deus porque eu conheci ela alguns anos atrás, mas conheci assim na época que eu estava naquela crise, aquela coisinha passageira. E eu conheci ela, ela veio sempre sorridente, muito alegre, eu já gostei dela de cara, né? Porque, graças a Deus, Deus me chama para essas pessoas assim alegres. Eu era pessimista, mas eu gostava, assim, Deus sempre me rodeando ali de pessoas alegres. E eu gostei dela, mas, infelizmente, foi um contato rápido. E hoje, assim, ontem, do nada, assim, Deus assim, marcou o encontro e a gente se encontrou e conversamos, batemos papo. E eu louvo a Deus pela vida dela e ela falando comigo sobre a fidelidade do Senhor. Que muitas das vezes ela passou por aperto, por aflições, mas por quê? Porque ela conhece o Senhor que ela serve. Ela conhece o seu patrão. Então, eu conheço bem de fidelidade porque eu vejo o que Deus faz na vida do meu marido. E vocês conhecem só uma pontinha do que Deus faz. Porque o que vocês conhecem é ver de fora. E eu conheço de dentro de casa, quem ele é, como é que é. Porque só existe um lugar que você não consegue usar máscara. É dentro da sua própria casa. E aí você sabe quem é de verdade. Aí você sabe quem é Deus. Então, queridas, eu quero encerrar por aqui. Me perdoa se eu passei do horário, que a gente não conversou sobre isso, mas eu quero deixar aqui para vocês, que vocês possam estar sempre atentos a esses 4 pontos. Estar com o seu altar erguido, estar ouvindo a voz de Deus, ser uma mulher que lê a palavra, que busca o Senhor na palavra, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. Passe os anos que passar, ela não muda. Ela tem vida, mas vão vir dias que as pessoas vão buscar esse livro e ele não vai ter mais a revelação, ele não vai ter mais o poder que ele tem. Então, não deixe isso acontecer. E que você possa colocar sua fidelidade acima de tudo. Que você vai ser uma mulher invencível. Porque mulher que está nas mãos de Deus, ela é invencível, ela é imbatível. Então, é isso que eu quero que a sua casa receba e que você receba em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tinha certeza que o que ela vinha fazer aqui era me libertar. E quem está livre aí agora? Fica de pé no seu lugar. Eu quero as pastoras aqui. Todas as mulheres que vestiram a camisa branca do Freedom, que me ajudaram durante 52 dias no relógio de oração. Eu quero essas mulheres no meio do povo agora, porque nós vamos ter um momento muito forte.
Oh Deus, hoje é dia de ser livre. Hoje é dia de sairmos daqui cheias, Senhor. Oh Deus, eu recebi essa palavra da pastora. Oh Deus, abra os corações, que todo impedimento caia por terra. Lema Surianda Lamaná. Eu sou livre. Liberdade está neste lugar. Eu sou livre. Com misericórdia e graça. Pastora Melry é livre. Fluindo. Começa a receber agora a liberdade do Espírito. Se você tem línguas como de fogo, abra a tua boca. Lema Surianda Lamalá, Serecanda Labachão, Recanda Labachão, Rianda Lamanaias. Começa a se movimentar aí agora. A igreja livre se movimenta. A igreja livre é cheia de poder. A igreja livre tem graça. A igreja livre cura. Espírito Santo, como o Senhor curou a pastora, cura a vida de homens e mulheres que estão aqui. Meu Deus, tem homens aqui dentro. Oh, Lemané, você pode marchar aí agora. É tempo de marcha. É tempo de guerra. Eu sou livre. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Vai buscando profundidade aí agora, como a pastora Mari pregou. Tem que ouvir a voz de Deus como Rabi. Lemana Surianda Lamanaias. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está. Deixa Ele te libertar aí agora. Eu sou livre. Todo aprisionamento, toda cadeia, todo principado, potestade, dominador, força espiritual do mal, eu te dou ordem agora, outorgada no poder do Espírito Santo, outorgada na cruz do Calvário, no sangue carmesim, aquele sangue derramado. Olha o Espírito Santo de Deus aí na tua vida. Lemanaias, Surianda Lamanaias. Mulheres, abracem, abracem pastoras. Pastoras, abracem essas mulheres aí agora. Sinto o toque, sinto o toque, sinto o toque do Espírito de Deus. Pastora Masvei, toca na pastora Mari aqui agora. Sinta o toque. Eu quero você abraçada aí agora. Ou se você não tem oração, só dá glória. Glória, 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 glória. Eliane, deixa elas livres, pastor. Vai pegar no povo. Agora eu sou livre. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Tem liberdade neste lugar. Lema-nos, Surianda Lamanaias. Assim como esses galhos que estavam secos, Deus. Estes galhos, Senhor, estavam secos, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje como brotos. Que nós possamos sair daqui hoje cheias. Oh, Lebachourianda Lamanaias. Como borboleta, Senhor. Que saiamos do casulo hoje. Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor chamou mulheres. Oh, queridas, você que está livre aí agora, sai do seu lugar correndo. Vem aqui para frente, traz a tua bolsa. Traz a tua bolsa aqui agora. O Espírito Santo está aqui. Oh, Espírito Santo, abre as gaiolas.
nossas vidas. Espírito Santo, como essas flores aqui lindas, cheias do teu poder, porque o Senhor alimenta os pássaros que nem ceifam e nem colhem, nem plantam. Assim como o Senhor faz nascer flores vivas, Pai, vivas. Eu quero agora que essas mulheres sejam livres. Toca neste altar aqui agora. Você que necessita ser livre. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Toca umas nas outras aí agora. É uma corrente muito forte aqui, pastora Lisa. É uma corrente muito forte. Toca, pega no ombro dessa mulher. Essa mulher está te libertando agora. O Espírito de Deus está nela. Oh, o Espírito de Deus está nessa mulher aí agora, guerreira. Oh, lemanassurianda, lavassurianda, lamanaias. Pastora Masve, a pastora Mari era este galho. A senhora sabe que eu era este galho. A senhora já foi um galho. Mas hoje nós somos flores. Flores. Só quem é flor aí agora. Só quem está brotando aí agora. Quem está brotando aí agora. Se eu fosse você, crente, eu se rasgava neste lugar aqui. Eu rasgo, Deus, eu rasgo, Deus. Eu saio de gaiolas, Deus. Eu saio. O Senhor me cura, o Senhor me liberta aqui agora. Lemanassurianda, lamanaias. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Quantas são livres? Jesus reina. Quantas são livres? Jesus reina neste Levanta suas lugar. mãos. Feche seus olhos. Com misericórdia e graça. Se tem alguém sentado na cadeira se sentindo aprisionado, o Senhor te diz: você é livre. Sai do seu lugar. Ninguém vai mais te aprisionar. Somos livres. Ninguém mais vai te aprisionar. Não há altura, não há profundidade, não há dimensão, não há largura, o qual o Senhor não possa te buscar e te dizer: você é livre. Livre de você mesma, livre dos seus pensamentos, livre do seu corpo, livre da sua alma e livre do seu espírito. Senhor, libera agora uma porção dobrada sobre o teu povo, Pai. Libera agora, Senhor, alegria, Pai, alegria da tua salvação. Libera agora, Senhor, um renovo, a esperança do porvir. Libera, Pai, agora o sol da justiça. Libera, Senhor, a esperança do amanhã. Que os sonhos sejam liberados para sonhar, para recomeçar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Adore o Senhor, diga: eu sou livre. Vamos. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Quem é livre aí, levanta a mão. Onde o Espírito de Deus está, Peça para o Espírito Santo vir sobre você. eu sou livre. Peça para o Espírito Santo vir sobre a sua Sou casa. livre. Peça para o Espírito Santo vir sobre o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Eu sou livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós.
podem sair daqui totalmente livres. Então volte para o seu lugar. Seja livre. É maravilhoso demais o que Deus está fazendo, não é? É maravilhoso demais. Mas ainda não acabou, mulheres. Ainda não acabou. A pastora Tatiana falou assim: eu nem vou te apresentar. Eu estou chocada. Mas eu estou feliz de ver o poder de Deus agindo antes mesmo da palavra, a gente entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Pode se assentar. Gente, isso é só um pouquinho do banquete que Deus tem para você. Bom, para quem não me conhece, eu sou a pastora Elisa. Eu sou da cidade de Campinas. Eu sou da Igreja Família da Fé, da Igreja do pastor Josimar Fonseca. Eita! E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou muito emocionada, estou muito feliz de ver. Oh, meu Deus! Congresso Freedom apresenta Elisa Silveira, pastora da Igreja Comunidade da Fé de Campinas, São Paulo, ministra do Evangelho e embaixadora de Cristo. Glória a Deus, toda a honra ao Senhor. Como eu havia falado, eu sou da cidade de Campinas. Não sei se vocês conhecem o pastor Josimar Fonseca. Ele é meu cunhado. Tive o privilégio de fazer parte da família dele, ele da minha. Meu esposo é casado com a irmã, com a esposa do pastor José, a pastora Roberta Fonseca. Minha amiga, minha cunhada, minha pastora. Se eu estou aqui hoje, eu devo a ela. Eu devo ao meu pastor, devo ao meu marido, devo à pastora Tati, porque também é a primeira vez que eu estou num congresso. Eu sou casada com o pastor Marcelo, tenho 3 filhos, e ele me permitiu vir aqui, foi debaixo de muita oração, mas o meu ministério começou desde o ventre da minha mãe. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a origem, sobre como Deus nos formou, quem nós somos de verdade. E contar um pouquinho da minha história tem tudo a ver também com o dia de hoje, qual Deus está marcando através de vocês. Vocês estão fazendo história na minha vida. Não só eu fazendo história na vida de vocês, da pastora Tati,